Eu não achei Os Eternos essa desgraceira toda que tem muita gente falando, mas tá longe também de ser um grande filme. Ele deixa aquela sensação meio desconfortável de ser um filme morno, um filme meio sem alma. Desde o momento que saiu o primeiro trailer desse filme, muita gente começou a tirar prints do trailer e falar: olha a fotografia desse filme, vai concorrer ao Oscar, esse vai ser o filme mais diferente que a Marvel já fez. Gente, vocês têm que diminuir a empolgação com trailers. É legal ver trailer, é legal se empolgar com filmes, mas um trailer não é um filme, então esperem assistir aos filmes para tirar as suas conclusões deles. E Os Eternos, ele continua sendo um filme, sim, é um pouco diferente. A Marvel se arrisca um pouco mais aqui em alguns aspectos, mas no geral é um filme fórmula Marvel. Esteticamente é muito Marvel. Então, não é o filme mais diferente que a Marvel já fez, ou não é o momento em que a Marvel vai se arriscar nos cinemas e fazer algo completamente diferente. Não, é um filme Marvel. Só que tem alguns problemas e muitos deles já partem da escolha da direção aqui. E aí muita gente deve estar se perguntando: como assim você está criticando a Chloe Zhao, Victor? Não, a Chloe Zhao, eu acho ela uma grande diretora. Só que eu não vou chamar, por exemplo, o Denis Villeneuve para dirigir uma comédia besterol. Eu não sei quem achou que seria uma boa ideia chamar a Chloe Zhao para dirigir um filme dos Eternos, um filme de super-herói. Por quê? Porque ela não é boa? Não, só porque não combina. E a Chloe Zhao, ela tem um estilo muito definido nos filmes dela. Ela trabalha quase com uma linguagem semi-documental. Ela aborda questões do dia a dia das personagens, tanto em Nomadland, que ficou mais famoso por ela ter ganho o Oscar, por ter ganho o Oscar de melhor filme, como The Rider, que, se eu não me engano, tem na Netflix também. São filmes mais íntimos, que exploram esse lado mais humano. E sim, em certa medida, tem um dedo da Chloe Zhao, principalmente nas questões dramáticas e até algumas questões estéticas aqui. Então tem muito daquele flare, né? Quase aquele flare de final de tarde, de pôr do sol. Então aquela luz de final de tarde passando pelos personagens para tentar criar uma dramaticidade, algo que até funciona em outros filmes dela. Em Nomadland eu acho que funciona muito bem, mas aqui fica super brega. E a estética do filme ela vai se dividir basicamente em dois momentos. Os momentos que tem essa luz de final de tarde e outros momentos em que, sabe quando você tá no sol e o seu celular tá com um brilho muito baixo? Eu não sei, tá? Se é um problema da minha sala de cinema, da onde eu assisti o filme, ou se é do filme mesmo. Eu acredito que é do filme mesmo. Então, quando você está no sol e o seu celular está com um brilho muito baixo e você tem que se esforçar muito para conseguir ver o que está ali na tela do seu celular, em grande parte do filme eu senti exatamente isso assistindo Os Eternos. Uma escuridão meio que despropositada, sem necessidade, que não se justifica muito. É quase que como se por meio desses elementos estéticos, seja o flare ou seja a escuridão, a Chloe Zhao tentasse criar aqui um lado mais sombrio e dramático por ser um filme de origem que vai explorar a dramaticidade de muitos e muitos e muitos personagens aqui, porque sim, tem muitos personagens e de certa forma pelo menos a gente conhece um pouco de cada um deles. Só que até no conhecer esses personagens tem momentos em que ela acerta, como a cena inicial que a gente vê esses personagens lutando, e sem precisar explicar muito, o poder desse é tal, o poder desse é tal, o poder desse é tal. Não, a gente vê todos em ação e a gente imediatamente entende. Legal, o Ikaris ele sabe voar e lança aqueles raios pelos olhos. Essa personagem ela é rápida e por aí vai. Então, nesse momento vai funcionar muito bem essa exposição sem precisar da exposição, sem precisar dos diálogos. Só que não é o que acontece em quase todo o restante do filme. É um filme muito inchado de diálogos, muito expositivo para explicar, tudo bem. É um filme muito diferente da pegada que a gente está acostumado do MCU, até por se tratar de deuses na Terra, deuses que não interferiram e deixaram a humanidade se desenvolver e tal. Só que ainda assim
é muito diálogo para explicar menos coisa do que o filme acha que está explicando. E além disso, é por meio dos diálogos também que ele tenta criar algumas temáticas, algumas discussões aqui que, ok, são interessantes, só que essas discussões, para elas serem realmente interessantes, elas precisavam de alguma maturidade, como debater o amor que eles criam pelos humanos, o fato deles destruírem a humanidade, ou até uma passada por uma questão mais ambiental aqui. Nada disso tem muita profundidade e fica aquela sensação de que o filme acha que ele está debatendo de forma inteligente e madura algo que é só meio genérico a forma como é feita, para todo mundo entender da forma mais clara possível mesmo. Sim, tem algumas escolhas aqui que eu gosto, como por exemplo o personagem do Brian Tyree Henry, eu não vou revelar mais sobre ele, só que o filme faz uma coisa aqui que a Disney está há tempos ensaiando, só que nunca tinha coragem de fazer e agora finalmente faz. E essa diversidade do elenco eu acho que ela funciona muito bem para criar personagens muito diferentes que vão viver vidas diferentes. Então sim, o filme ele tem os seus acertos e os seus erros, só que no geral ele falta, parece que, engatar a terceira marcha o tempo inteiro. Ele vai ficar nesse tom meio de deuses mesmo, então é um tom muito solene, é um tom muito calmo, falta um pouco de energia, e quando chegam as cenas de ação, parece que elas entram apenas como um protocolo, parece que é aquele momento que a Marvel fala, olha, os nossos filmes são grandes blockbusters e a gente precisa de grandes cenas de ação, só que isso não conversa com todo o restante do filme, é aí que tá o problema. Então tem sempre essa quebra de tom, desse tom mais solene para entrar uma cena de ação que também não tem nenhuma que seja ruim, mas nenhuma que seja também muito marcante. São aquelas cenas de ação bem Marvel mesmo, cenas grandiosas, com muito CGI e tal, e em muitos momentos até um pouco previsíveis. Só que as cenas de ação ainda no geral ainda funcionam. O que não funciona muito aqui é o humor, porque é um filme da Marvel que foi feito para não ter humor. O humor não é pedido aqui. E fica muito claro os momentos que eles tentam colocar a piada. Tudo bem, algumas até são engraçadas, mas a maioria você olha e você fala, não encaixa, essa piada não deveria estar aí, ela só tá por puro protocolo. Então é quase como se a Chloe Zhao tentasse puxar de um lado para manter o estilo dela, que é esse estilo mais focado nos personagens, mais dramático, é o filme ou um dos filmes mais dramáticos da Marvel, que mais se sustenta baseado no drama e nos dilemas de cada um desses personagens, e do outro lado, a fórmula Marvel puxasse a todo instante para as cenas de ação, para esse CGI, para as piadinhas, então fica um negócio meio que um filme não conversa com o outro dentro do mesmo filme, e isso acaba sendo bastante problemático. Então, no geral, é isso. Os Eternos é um filme que eu não sei se vai agradar o público ou não. É o filme menos filme de super-herói, porque eu não gosto desse termo de falar que filme de super-herói tem que ser sempre filmes com ação e divertidinhos. Não, eu acho que o gênero ele é muito mais amplo do que isso. Só que nesse sentido, sim, é o filme menos engraçadinho, menos focado na ação de todo o universo Marvel, pelo menos que eu me lembre. E é o filme que vai buscar muito mais o foco dramático, o foco solene desses deuses. Então, o filme tenta ser muito épico, não acho que ele consiga tanto assim, só que isso pode afastar um pouco o público mais acostumado com o filme fórmula da Marvel. Por mais que ele tenha a fórmula da Marvel, é uma fórmula da Marvel com um pouco de Chloe Zhao, e pra mim aí que tá o grande problema, acho que não se conversa. Parece que tem dois diretores do filme, a Chloe Zhao dirige todo o filme, e quando tem que ter uma cena de ação, parece que fala, opa, não, a turma dos efeitos visuais ou um novo diretor pode lidar com isso. E o filme ele fica meio que nessa quebra constante de ritmo, e eu confesso que é um dos filmes da Marvel que eu achei mais chatinho, digamos assim, justamente por causa desse tom que o filme parece que ele nunca engata, parece que ele nunca tem energia, parece que ele nunca consegue definir a sua identidade. É um filme ruim? Ok, eu acho que é
melhor do que Viúva Negra, por exemplo, melhor que Capitã Marvel, melhor do que Homem-Aranha Longe de Casa e melhor até do que quase todas as séries que foram feitas esse último ano, só que falta um pouco mais de energia, falta um pouco mais até da questão ali dos quadrinhos, aquele lado mais Jack Kirby, mais visual, mais exagerado e tal, e aqui a Marvel continua querendo sempre ficar nesse pseudo-realismo que eu gosto de chamar, né? Realista, mas nem tanto. Fantasia, mas sem fugir muito da realidade. E fica nesse meio termo, aqui falta o filme se soltar. Falta o filme se soltar durante 2 horas e 40 e o filme nunca realmente se solta. Pode ser que você goste, eu não gostei nem desgostei, achei um filme morno. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 5 para Eternos. Espero que vocês possam se divertir mais do que eu me diverti com esse filme, apesar de, no quesito diversão, talvez esse ser um dos filmes menos focados nesse lado mais divertido. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês concordam ou não comigo. Lógico, sempre numa boa pra gente poder bater um papo. No começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais, aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Ainda tem muita crítica nossa da Mostra Internacional de São Paulo saindo lá no nosso Instagram. Siga a gente lá no Instagram. Por hoje é isso e corta.